I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Olá pessoal, bem-vindos ao canal GF Recomenda. Hoje eu vou estar falando para vocês a história do iPhone, desde o primeiro lançamento em junho de 2007 até 2020, o último lançamento agora, o iPhone SE. Bom, vou estar falando as especificações para vocês e o aparelho que foi lançado desde o primeiro até o último agora em 2020. Vamos lá? O lançamento foi o iPhone normal, dia 29 de junho de 2007. Ele tinha um display de 3,5 polegadas, uma câmera traseira de 2 megapixels, memória de 4 a 16 GB e a memória RAM de 128 megas. Muito pouco, né? Logo em seguida veio o iPhone 3G. Foi lançado dia 11 de julho de 2008. O display de 3,5 polegadas, câmera de 2 megapixels, memória de 8 a 16 GB e a memória RAM de 256 megas. Depois veio o iPhone 3GS com um display de 3,5 polegadas, câmera de 2 megapixels, memória interna de 8 a 32 GB e a memória RAM de 256 megabytes. Aí depois já começou a melhorar um pouco. Veio o iPhone 4 com o display de 3,5 polegadas, câmeras de 5 megapixels, memória interna de 8 a 32 GB e a memória RAM de 512 megas. Depois veio o iPhone 4S com display de 4,5 polegadas, câmeras de 8 megapixels, memória interna de 8 a 64 GB e a memória RAM de 512 megas. Quando foi 21 de setembro de 2012, o iPhone 5 chegou com a tela de 4 polegadas, câmeras de 8 megapixels, memória interna 16 a 64 GB e a memória RAM de 1 GB. Depois veio o iPhone 5C com bastante cores, dentre eles branco, vermelho, amarelo, verde, azul e preto. O display era de 4 polegadas, 8 megapixels a câmera, a memória interna 16 a 32 e a memória RAM de 1 GB. O próximo foi o iPhone 5S, com um display de 4 polegadas, câmera de 8 megapixels, memória interna de 16 a 64 GB e a memória RAM de 1 GB. Logo em seguida veio o iPhone 6. Foi lançado dia 19 de 2014, no mês de setembro, com um display um pouco maior de 4,7 polegadas, câmera de 8 megapixels, frontal de 1,2. A memória interna era de 16 a 128 GB e a memória RAM de 1. Um pouco maior veio o iPhone 6 Plus, com display de 5,5 polegadas, câmera de 8 megapixels e a frontal de 1,2. Memória interna de 16 a 128 GB e a memória RAM de 1 GB. Logo em seguida veio o iPhone 6S
com o display de 4.7 polegadas, câmera de 12 megapixels com a frontal de 5. Aí já veio a memória interna de 16 a 128 GB com a memória RAM de 2 GB. O próximo foi o iPhone 6S Plus, com a câmera de 12 megapixels e a frontal de 5 megapixels, display de 5.5 polegadas, memória interna de 16 a 128 GB e a memória RAM de 2 GB. Aí já apareceu a família iPhone SE, com o display de 4 polegadas, câmera de 12 megapixels com frontal apenas de 1.2. A memória interna era de 16 a 128 GB com a memória RAM de 2 GB. O próximo foi o iPhone 7. Foi produzido dia 7 de setembro de 2016. Com um display de 4.7 polegadas, câmera de 12 megapixels com a frontal de 7. A memória interna era de 32 a 256 GB, com a memória RAM de 2 GB. Um pouco maior, o iPhone 7 Plus veio com o display de 5.5 polegadas, câmeras duas traseiras 12 megapixels com a frontal de 7 megapixels. A memória era entre 32 a 256 GB com memória RAM de 3 GB. Depois veio o iPhone 8 com o display de 4.7 polegadas, câmera de 12 megapixels e frontal de 7. Memória interna entre 64 e 256 GB. A memória RAM de 2. Um pouco melhor veio o iPhone 8 Plus com display de 5.5 polegadas, duas câmeras traseiras de 12 megapixels com frontal de 7. Memória interna entre 64 e 256 GB. Com memória RAM de 3 GB. Aí começou a melhorar para valer. Entrou o iPhone 10, que fez bastante sucesso. Foi lançado em 2017, em setembro. E veio com display de 5.8 polegadas, duas câmeras traseiras de 12 megapixels com frontal de 7. A memória era entre 64 GB a 256 GB. A memória RAM era apenas de 3. Depois veio o iPhone XR, onde fez bastante sucesso, por vir com bastantes cores e vendeu bastante desse celular aí. O iPhone XR veio com um display de 6.1 polegadas, apenas uma câmera traseira de 12 megapixels com a frontal de 7. A memória interna era de 64 GB a 256 e 3 GB de RAM. Outro que fez muito sucesso também foi o iPhone XS, com display de 5.8 polegadas, duas câmeras traseiras de 12, a frontal de 7, memórias internas de 64 a 256 e 4 GB RAM. O iPhone lançou mais um iPhone 10, que foi o iPhone 10S Max, com o display de 6.5 polegadas, duas câmeras traseiras de 12, frontal de 7 megapixels, memória interna 64 GB a 512 GB, memória RAM de 4.
No ano passado, 2019, em setembro, veio o iPhone 11 com o display de 6.1 polegadas, duas câmeras traseiras de 12 megapixels, frontal de 12 megapixels, memória interna 64 GB a 256 GB, com a memória RAM de 4 GB. Aí veio o iPhone 11 Pro, com display de 5.8 polegadas, 3 câmeras traseiras, as 3 de 12 megapixels, frontal também de 12 megapixels, com a memória interna entre 64 a 512 GB e a memória RAM de 6 GB. O penúltimo smartphone lançado pelo iPhone foi o iPhone 11 Pro Max. Ele veio com um display de 6.5 polegadas, 3 câmeras traseiras de 12 megapixels, a frontal também de 12 megapixels, memória interna 64 GB a 512 GB, a memória RAM de 6 GB. E esse ano, em 2020, o último smartphone lançado pelo iPhone foi o iPhone SE 2020. Ele veio com um display de 4.7 polegadas, apenas uma câmera traseira de 12 megapixels e a frontal de 7. Memória interna 64 GB a 256 GB. A memória RAM de apenas 3. Bom, pessoal, esse aí foi o último smartphone lançado pelo iPhone. Gostou do vídeo? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário abaixo. Valeu, até a próxima.